Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o seu Santo Espírito possa inundar seus corações, dando-lhes um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título O Messias Sofredor. A lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 22, e também no capítulo 118, versículo 22. E aqui nós vemos, como os Salmos é um livro realmente de profecias, porque ele nos mostra, de como foi tratado Jesus, que é mencionado aqui no livro de Salmos, com bastante antecedência, até Jesus vir a esse mundo pela primeira vez. E para nós avaliarmos assim plenamente a salvação, é necessário nós compreendermos o que ela custou, E muitos estimam em pouco a grande obra de expiação de Cristo, E tem ideias assim bastante limitadas acerca do sofrimento do Salvador. Lembrando, que Jesus ele consentiu em morrer no nosso lugar, que é apresentado aqui realmente no livro dos Salmos 22, para que todos nós pudéssemos escapar da lei de Deus, que era a morte eterna. E a missão de Cristo era reconciliar Deus e o homem, unir o finito com o infinito. E Cristo teve que sofrer no nosso lugar, e mesmo aqui neste mundo de pecado, ele foi rejeitado, ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, zombaram dele e não aceitaram como Messias, como fala aqui no Salmo 22, 23 e 24, Porque os Salmos, eles expressam a agonia do Messias sofredor, que aparece ali no Salmo 42, no Salmo 82 e no Salmo 102. Os apóstolos de Cristo procuraram apresentar evidências bíblicas para apoiar a verdade de que o sofrimento e a morte de Cristo havia sido um evento assim predito em detalhes no Antigo Testamento. E eles encontraram no Antigo Testamento inúmeros livros, falando do sofrimento de Jesus, como o próprio livro de Isaías, mas com bastante detalhes também no livro de Salmos. E no livro de Salmos encontraram um grande conjunto assim, bíblicos que comprovam a veracidade da agonia, morte e ressurreição de Jesus, e até eles mencionaram em seus livros, no Novo Testamento, indicando o salmo que havia acontecido. E o Salmo 22, além de ser assim, messiânico e profético, é sem dúvida uma das maiores declarações de amor para a humanidade. Mesmo tendo que dar a vida de seu único filho Jesus, Deus o fez realmente por amor. O amor, o único verdadeiro e altruísta que ele escolheu dar a sua vida até por aqueles que o desprezavam, E o amor trocou os anjos assim por zombarias, que fala no Salmo 22, 7 e 8. Vejam que aqui já está apresentando uma profecia. E o amor que deixou a paz do céu para sentir-se abandonado em uma cruz, que fala no Salmo 22, 1. O amor que é maior do que o universo, mas que carregou um coração de carne dentro de si, que fala no Salmo 22, 14.
Vejam, meus amigos, em várias passagens dos Salmos já apontam profecias que aconteceram realmente na primeira vinda de Jesus, que ele foi crucificado, né? Ele foi zombado, né, por escarnecedores, e é mencionado aqui no livro de Salmo. E um amor que no princípio utilizou as mãos para criar, né, que ele fala de Jesus como Criador, fala ali no Salmo 22:31, que ele veio aqui e ele usou essas mãos, as mesmas mãos, para curar, né? Que ele não poupou os pés de andar pelas estradas empoeiradas desse mundo em busca de quem salvar, mas mãos e pés foram cravadas, né, sem piedade em um madeiro, que é mencionado aqui no Salmo 22:16, e onde até as vestes, né, que outrora curou pessoas, né, também foram rasgadas. Se falar em Mateus capítulo 9:21, eles fizeram objeto de escárnio, de sorteio dessas vestes, que fala lá no Salmo 22:18. E isto falando tudo com antecedência. E tudo estava escrito, né? Os salmos expressam a agonia do abandono do Messias Jesus, o grande sofredor, que fala no Salmo 42, Salmo 88 e 102. O Salmo 22, ele é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali estão historicamente ligados ao rei Davi, seu escritor, mas que se encaixam perfeitamente e falam da morte de Cristo. E na cruz, Cristo orou com palavras do Salmo 22:1, que é mencionado no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus, o Salvador e Senhor nosso, ele é o centro de toda a Escritura Sagrada. É o ponto de convergência de toda a profecia que a respeito foram escritas sobre ele. E no livro de Salmos deixa claro que é sobre Jesus, sua pessoa e obra redentora, que se pronuncia como o Messias sofredor. Em João capítulo 10, Cristo começou declarando que ele é a porta das ovelhas. Ele explica que entrar por ele será salvo e encontrar pastagens, e essa declaração reflete na reivindicação exclusiva de Jesus como o único caminho para a salvação. E o próprio Davi menciona, né, sobre isto. E já em João capítulo 10, o apóstolo fala que Cristo passa a falar e descrever ele com o papel de pastor em cuidar de ovelhas, e que está disposto a dar vida por seu rebanho. Onde o livro de Salmos menciona isso, está lá no Salmo 22, 23 e 24, que já apontava para isto antecipadamente. Cristo sofreu o tormento da separação do Deus Pai, dando a vida por suas ovelhas, pois carregou os pecados do mundo inteiro, sem ter pecado. E só podemos medir sua angústia, a sua aflição, pela extensão de sua proximidade e unidade com o Deus Pai, que fala em João capítulo 1, versículos 1 e 2, e fala em João capítulo 10, versículo 30. Na cruz, Jesus sofreu o tormento da separação do Deus Pai, sentiu o peso que é o pecado feito pelo ser humano, experimentou o abandono de Deus, a máxima distância que ele poderia estar diante do Deus Pai, sem pecar, e nesse silêncio de Deus, Cristo afirmou que seja feita a vontade do Deus Pai. Na comunhão na cruz entre Jesus e seu Pai, Deus fez estar presente naquele momento, sustentando seu filho e sofrendo com as angústias do seu filho Jesus. E assim Jesus está com todos os sofredores, ele se identifica com cada um de nós. As profundezas do sofrimento de Cristo jamais poderiam quebrar
a unidade entre o Pai e o Filho. Em seu total abandono, Cristo confiou a si mesmo ao Pai de forma incondicional. Apesar do desespero que ele havia ter enfrentado, desse afastamento, né, do Deus Pai, onde ele viu realmente o que o pecado faz no ser humano. E no jardim do Getsemane, Jesus sofreu tanta angústia e aflição que chegou a suar sangue. E aí ele experimentou o que a medicina chama de hematidrose. Um fenômeno assim raríssimo, né, que somente apresenta fraqueza física excepcional, com dor no corpo inteiro, acompanhada de um abatimento moral violento causado por profunda emoção ou com um grande medo, né? E pode causar rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, né? Fazendo com que o suor se junte ao sangue e forme então a hematidrose. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Jesus como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. E a culpa de todo descendente de Adão pesou sobre os ombros de Jesus. A ira de Deus contra o pecado encheu profundamente de tristeza o coração do seu Filho amado. O interessante é que o livro de Salmos, os capítulos 22, 23 e 24, não são só de louvores, de cânticos, né, e lamentações. Eles são a voz do Filho de Deus sofredor, clamando e prevendo com bastante antecedência a morte de Cristo, muito além de experiências que Davi teve, apontando para o Messias, o Salvador do mundo. Vejam, né, a precisão desse livro de Salmos. Por exemplo, o capítulo 22, ele narra até as palavras escarnecedoras daqueles que zombavam de Cristo na cruz, escarnecendo-se, né, de Jesus, humilhando Jesus, que fala no Salmo 22, versículo 1 e versículo 8, e Mateus capítulo 27, 43, comprovando tudo isso. E até mesmo, né, quando houve a divisão das vestes de Cristo, né, ali na cruz, onde eles fizeram sortes, né, para quem iria levar aquelas vestes, né, do Rei dos Reis que eles falavam, que estava no Salmo 22, 18. E em profecias que só foram acontecer centenas de anos mais tarde, que Mateus fala lá em Mateus capítulo 27, versículo 35, já no Novo Testamento. E mal poderia entender o povo que o verme que eles procuraram esmagar, humilhar, esbofetear, se tornaria a pedra angular, o Messias sofredor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado e chamado as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento e passa a manusear melhor essas escrituras e ter o devido entendimento, né, desses livros de Salmos, né, que eles já apontavam para a vinda de Jesus. E isso somente o Espírito Santo pode realmente falar, pode mostrar para cada um de nós, quando nós nos consagramos, quando nós nos aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga,
onde lá não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você participará nas mansões celestiais, das bodas do Cordeiro, das bodas de Jesus. E lá você terá um encontro magnífico com os seus entes queridos. Já imaginou isso, meu amigo? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.